Bom dia. O Lucas ontem me ligou dando um tema, né? Cristo, o consolo dos que ficam. Depois de ouvir esses jovens casais falando, eu acho que não precisava mais nada. Vi uma velha aqui para falar. Mas é sempre bom. Quando o Lucas falou, eu procurei nos meus guardados esse álbum aqui. Está vendo as folhas bem amarelinhas? A Roseli falou agora que eu não sou de fazer isso. Mas quando eu fiz 10 anos de casado, eu fiz esse álbum para o meu marido. Eram as cartas, desde o dia que ele começou a me evangelizar. Depois ele apacentou muito a ovelha e, para não perder tempo, casou com ela. É bem amarelinha as folhas. É bem amarelinha as folhas, porque esse livro já tem quase 60 anos. Quando eu tinha... Antes de falar a minha experiência, e vai ser duro, hein? Você puxa a minha... consolo, Cristo, consolo dos que ficam. Consolar é aliviar as mágoas ou as dores sentimentais de alguém. Consolar é suavizar, é confortar, é acalmar, é restaurar. E velho é problemático, viu? A única fonte de cura realmente dos que ficam é o Senhor. O Senhor, Ele usa a família de sangue e a família da fé nesse processo de cura. Através das percas, o consolo de Deus vem trazer restauração para as nossas vidas. Lá em Isaías 61, o versículo 1 a 3 diz o seguinte: o Espírito do Senhor, o Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, Jesus falando. Porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estavam com o coração quebrantados, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. E nós chegamos com isso à maturidade, a carvalhos de justiça. Gozado, eu fui pesquisar numa grande tempestade, muitas árvores são arrancadas, mas não o carvalho. As tempestades não têm poder sobre ele. Quanto mais tempestade, mais as raízes se aprofundam e mais forte ele fica. Credo. Nem cheguei ainda lá. Até que não tenha mais possibilidade de cair. É bem verdade que ele fica meio feio. Fica meio assim esquisito. Mas muito forte. E aquele carvalho é para a glória do Senhor. Aleluia. Deus trabalha conosco durante todas as tempestades da nossa vida. E Ele usa essa experiência que temos. Eu não vou ler por causa do tempo. Está em 2 Coríntios 1, de 3 a 4. Ele usa essa consolação para a gente consolar outros, né? Então, a primeira perda. Nós temos, a pessoa quando fica velha é um privilégio.
E eu quero dizer para vocês, para o jovem, que velhice é uma bênção. Não é um dor aqui, dor acolá, não. O Senhor nos mantém muito alegre, muito confiantes, está perto de ir embora. Isso é muito bom, tá? E a vida aqui também é muito boa. E se o Senhor nos mantém, é para a glória dEle, é por vontade dEle. A primeira perca que mexeu muito comigo foi em 1900, acho que ninguém tinha nascido nessa época. 1957. Alguém nasceu nessa época? Roseli? Não. Ah, é. Roseli era pequenininha, tinha 4 para 5 anos. O Eros também. Meu pai morreu com 49 anos, repentinamente. E quando ele morreu, eu fiquei muito desesperada, mas com muito medo de morrer. Porque eu sabia que se eu morresse, eu iria para o inferno, com certeza. E eu comecei a me preocupar em buscar Deus. A minha irmã Deia, em 1957, ela estava esperando um filho, um menino, Pedro Ivo. Roseli tinha 5 anos. Mas num parto induzido por um médico inexperiente, ela perdeu. O Pedro Ivo durou só algumas horas, umas 6 horas de vida. E através do pastor Francisco, o meu marido, naquele tempo nem conhecia, ela conheceu o Senhor. E a preocupação dela era passar esse Deus incrível, que confortou, que consolou ela naquela época para a família, e principalmente para mim. Em 1958, eu recebo o primeiro estudo bíblico, meu Deus, do meu marido. Eu colei aqui, batido a máquina de escrever. Meu Deus, outra época. Vocês nem imaginam. Aí ele me evangelizando, eu perguntando, estudando. A primeira quarta foi em 22 de fevereiro de 58. Nos conhecemos só em 7 de junho de 58. E casamos em 6 de janeiro de 59. Cadê a Thaís? Quanto tempo depois, Thaís? Nos vimos 7 de junho de 58, nos casamos em 6 de janeiro de 59. Seis meses e 29 dias. Foi rápido. Tá tudo lá, as cartinhas, depois as cartas de amor, dava até um livro. Bem, a segunda perca, 1959. Perca, assim, muito forte. A minha mãe com 44 anos. Mas foi completamente diferente. Nós já conhecíamos o Senhor. Eu era casada há alguns meses. E a minha mãe teve uma experiência com Deus. E na hora que ela tinha horror à morte. Mas foi tão interessante que ela tinha tanta confiança. Olha, para quem antigamente tinha horror à morte, no pouco tempo de conversão, foram meses, 3, 4 meses. Ela planejou com o pastor até o sermão que ele ia fazer no velório dela, para que a família conhecesse ao Senhor. Ela evangelizou mais depois que morreu do que em vida. E eu e a Adéia falamos para muita gente aquele dia sobre o Senhor, sobre a salvação em Cristo. O Senhor usou isso. 2 meses depois, perdemos uma irmã com 17 anos, a Dilma. Continuamos morando em Venceslau, tivemos 2 filhos. O Ederson é o mais novo, o Tuca, e o João Marcos, o mais velho. E agora vai ser duro. Hoje.
Em 1986, velho problemático, incontinência lagrimal. Em 1986, num acidente, nós perdemos nosso filho mais velho, 26 anos. Mas o Senhor nos curou depois de 1 ano e 3 meses, com aquele versículo: o justo completa. Também está chorando. O justo viverá da fé. O justo viverá da confiança nele, a despeito de qualquer situação. Aleluia. O Senhor, a casa do Eros é o nosso Kiriat Arba, cidade refúgio, onde nós ficamos. Fomos para passar 1 semana, ficamos 2 anos. Em 1998, nossa, não acaba. 12 anos depois, o meu irmão, que foi um filho mimado, foi criado por nós e pela Deia. Ele morreu com 46 anos, o Luigi. Dali 2 meses, o meu marido também resolve ir embora. Viuvez é palavrão, eu sempre falo. Depois de 41 anos de casado, uma bênção, mas foi para o Senhor. Ele queria que eu morresse junto com ele, no mesmo dia. Aí o Tuca falava para ele: pai, mas como o senhor é egoísta, a minha mãe é 16 anos mais nova que você e quer que morra junto. Mas ele foi embora. E a última perca foi a Mana, aquela irmã que nos incentivou nos estudos, na fé, amiga. Apesar de 9 anos só de diferença, uma segunda mãe. Mas aquele que amamos e tem Jesus, eles não morrem. Eles só partem antes de nós. Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca, jamais morrerá.